Estamos começando mais um programa do projeto A História em 60 Minutos, uma ação de extensão promovida pelo grupo de pesquisa Sujeito Implicado, que é vinculado ao Departamento de História do Centro de Ensino Superior do Seridó, né, que é o centro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, na cidade de Caicó. E eu quero dar as boas-vindas, quero também agradecer a parceria do Departamento de História aqui do SERES, né, desse centro, do SERES UFRN, do Programa de Pós-Graduação em História também, do SERES, e nessa temporada terceira desse projeto, o apoio também constante da Pró-Reitoria de Extensão da UFRN, uma temporada que é especial, dedicada aos 50 anos, né, aniversário de 50 anos, da criação, da fundação do curso de História aqui no Centro de Ensino Superior do Seridó. Né, dedicamos a temporada toda a tratar dessa comemoração, dessa festa, nos anos de 2024 e início de 2025. Vários professores, professoras, ex-professores, egressos do curso, enfim, profissionais que atuaram, que se formaram aqui no SERES, gentilmente aceitaram conceder entrevistas, e nós estamos muito felizes por isso, para ter esse registro, né, para termos esse registro dessa comemoração. Agradeço ao grupo de discussão que acompanha sempre esse projeto e discute conosco as entrevistas, assim como todas as outras pessoas interessadas, profissionais em formação, colegas, amigos, que assistem esse trabalho que é feito aqui. Eu quero dar as boas-vindas também e agradecer muito ao professor Veranilson Santos, historiador, professor, ex-vereador aqui na cidade, no município de Caicó, formado pelo SERES e que aceitou participar do projeto, né? E nós vamos falar um pouco da sua experiência a partir disso, da sua experiência tanto como professor de história, assim também como atuação política, porque eu acho que não estão desvinculados esses assuntos, são importantes, né? E eu agradeço muito. Muito obrigado por ter aceitado, Veranilson, participar aqui desse que é o nosso último programa da temporada. Seja muito bem-vindo. Agradeço de coração, professor Evandro. Para mim é uma satisfação, né, estar aqui contribuindo mais uma vez com o curso de História, principalmente nesse momento de 50 anos do curso, um curso que para mim foi um divisor de águas em minha vida e hoje sou o que sou como ser humano, como profissional, porque eu tive uma formação acadêmica em História pelo SERES Caicó, eu fui da turma de 98, e assim a gente teve uma experiência acadêmica extraordinária que acabou sendo esse divisor de água em nossas vidas. E nada mais, digamos assim, satisfatório do que voltar a falar sobre essa trajetória, principalmente porque curso de História, quando a gente fala do curso de História do SERES, eu me sinto em casa, porque, como a gente costuma dizer em nossa região, eu sou cria desse curso, né? E é um curso que, para mim, eu vejo muita satisfação quando eu olho a realidade que nós temos hoje, não é a realidade, digamos assim, ainda plena, digamos assim, no sentido de que o curso pode dar todo o potencial, que a gente sabe que precisa de muito mais, mas o que nós temos hoje é extraordinariamente muito mais fantástico do que o que nós tínhamos lá em 98. Então, isso me deixa muito feliz, porque a gente percebe essa trajetória evolutiva do curso, e eu espero que a galerinha aí contemporânea que está aí no curso, né, que está nesse contexto no curso de História, aproveite muito bem, porque o curso já fazia coisas extraordinárias lá em 98 com a gente, e eu acredito que hoje pode fazer 10 mil vezes melhor do que fazia lá atrás. Muito obrigado pelas palavras. Queria reforçar que o professor Veranilson, né, como eu disse, formado em História pelo SERES, atua como professor também junto à Secretaria Estadual de Cultura, de Educação e Cultura, né, e também vinculado ao município, né, à Secretaria de Educação do município de Caicó. Como eu frisei já também, cumpriu um mandato como vereador, né, aqui entre 2021 e 2024, na cidade de Caicó, teve essa atuação política importante também, e é também mestre, né, mestre pelo mestrado profissional em História da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né, uma
uma instituição importante, né? O Prof. História é muito importante, tem um valor fundamental para capacitação, para pós-graduação de profissionais já formados, enfim. Que bacana ter você aqui, Veronice, com essa sua trajetória, essa sua experiência. E eu gostaria de colocar justamente essa primeira pergunta que tem relação com as suas memórias. Você já comentou um pouquinho, né? Turma de 98, formou nos anos 90, uma década também assim importante, delicada, assim, ainda de transição, de uma certa forma, na educação rumo à democracia, mas também de dificuldades econômicas, né? E eu queria ouvir você um pouquinho sobre essas lembranças, apesar das dificuldades, você falou muitas possibilidades também, e eu queria ouvir você um pouquinho sobre essas memórias, sobre os professores, sobre os séries da época, colegas, enfim, assim, queria ouvir um pouquinho as suas lembranças desse processo formativo como profissional de história. Ótimo, vamos lá. Evandro, eu cheguei aqui no curso de História em 98, eu sou natural de Parelhas, né? A gente fez, na realidade, a gente chegou para fazer o antigo vestibular, né? Na época entrava pelo vestibular. E assim, eu cheguei em Caicó, fizemos o vestibular. A minha opção pelo curso de História foi uma opção vinda também do ensino médio. Eu tinha uma professora conhecida como Madalena, que era uma professora muito engajada na disciplina, muito engajada com as causas sociais, e aquilo foi me fascinando, né? Além do mais, eu, lá no ensino médio, naquela época, havia uma dificuldade, tanto ensino médio como ensino fundamental, de profissionais graduados, né? A graduação, para chegar a ser um instrumento de inclusão profissional na educação, ainda era muito difícil. E aí eu tinha unido o gosto pela história, e eu tinha assumido eu fazia o terceiro ano do ensino médio e tinha assumido durante 6 meses um contrato temporário de sala de aula. Então, eu estava no terceiro ano, comecei a dar aula na época de ciências, numas turmas de fundamental. Então, eu costumo dizer que essa experiência de 6 meses em sala de aula, eu ainda moleque praticamente, acabou que girou a chave para mim. E aí, quando eu fui me inscrever para o vestibular na época, eu me inscrevi para História, porque na época era licenciatura, e eu tinha um interesse em ir para a área de educação, e era conectado com o bacharel na época, eram as duas, era conectado licenciatura e bacharel. Fiz, né? Previamente, a minha ideia era ter entrado para a área da psicologia, eu tinha muita vontade de fazer uma graduação em psicologia, só que me perdoem os colegas psicólogos, mas eu tinha uns colegas que faziam psicologia que tinham sérios problemas psicológicos. Aí eu disse, não, eu não sei se eu vou fazer ou não. Eu tinha vontade de fazer psicologia, mas era muito difícil na época, como você falou, era um momento de transição, então a gente estava num governo FHC, era um ataque muito frontal às universidades, e eu sou filho de agricultor, saía de Parelhas para Caicó, não tinha psicologia em Caicó, e tinha que ir para Natal, não tinha a menor condição de fazer, eu digo, não, vou fazer história mesmo. E aí me inscrevi, fiz, passei, entrei no curso ainda com aquela, não sei se é o que eu quero, mas eu vou fazer aqui pela experiência pretérita que eu tinha tido no terceiro ano. Só que quando eu botei os pés no curso, com 2 semanas, eu costumo dizer que é o momento em que a poeira vai baixando, você vai assentando, porque a gente, quando chega na universidade, todo aluno que chega na universidade vindo do ensino médio, é um mundo, né? Eu estava admirado com a universidade na época, e a universidade não era nem um terço do que é hoje, mas para mim era um mundo fantástico. E aí eu passei 2 semanas no curso de História, quando eu passei 2 semanas, aí também deu outra girada de chave. Não, aqui é o meu lugar, né? Aqui é onde eu me encontro, aqui é o meu lugar. E aí eu viajava de Parelhas todo dia para Caicó, e aí na época a gente conseguiu, com muita luta, uma vaga na residência universitária, porque eu queria ficar para me dedicar mais ao curso. Aí eu fiquei, né, no curso na residência universitária, passei a morar em Caicó, e a partir daí comecei a me engajar mais dentro do curso. Naqueles primeiros passos eu estava meio que tateando pela experiência de ensino médio, né? A gente sai do ensino médio, na época a gente saía, e isso não diferiu muito, ainda com pouca bagagem, né? Na realidade, a graduação é um choque de realidade, você acaba tendo esse choque de realidade. Todo aluno que entra numa graduação, principalmente numa graduação da área de humanas e de história, ele vai
ter esse testemunho para falar. Para mim, foi um choque de realidade. Eu percebi que era um novo mundo que se abria a mim e eu tinha que mudar de paradigma, né? Não era mais aquele alunozinho de ensino médio, agora eu tinha uma ideia de ensino, pesquisa e extensão e eu tinha que correr atrás desses novos paradigmas que apareciam em minha vida. Então, eu comecei a fazer o curso. Na época, eu vinha do magistério, existia ensino médio magistério, então o magistério foi uma ferramenta muito boa para mim, porque eu vinha com uma carga de leitura muito boa do magistério. E nessa perspectiva toda, com 6 meses de curso, né, eu já estava completamente imerso dentro do curso. De que eu tinha um processo de imersão, eu tinha colegas muito bons também, a turma de 98 era uma turma muito boa, todo mundo meteu a cara no curso para fazer a coisa acontecer, e aí a gente começou a ampliar horizontes, né? Na época, aparecia monitoria, a gente se inscrevia para fazer monitoria, tanto com uma possibilidade de melhorar o desempenho, melhorar o conhecimento, mas também de sobrevivência devido às dificuldades. A gente viveu um contexto em que o professor, quando a gente ia fazer avaliações, talvez hoje, para a realidade de hoje, isso seja um absurdo, mas na minha época a gente ia fazer avaliação, o professor chegava antes na sala para escrever as questões no quadro, porque não tinha folha de ofício para imprimir a prova para a gente, porque o governo FHC tinha cortado, inclusive, recursos para folha de ofício. A gente sofreu ameaças de corte de energia na universidade. Então, era uma situação muito difícil. E aí, quando nós entramos no segundo período de História, a gente tinha 5 disciplinas para pagar e tinha um professor, 4 não existia, porque havia esse processo de sucateamento da universidade. E aí a gente abriu um novo tentáculo, digamos assim, dentro da estrutura acadêmica, que era, poxa, movimento estudantil, CA, DA, começamos a reivindicar, fomos para cima, e aí a universidade, depois de muita pressão, fez um processo seletivo para professor temporário, e aí até a gente começar o segundo semestre, a gente tinha praticamente todos os professores, faltava só fechar o contrato de mais 2, isso fruto também de muito dessa luta estudantil, porque a gente tinha apenas um professor para a disciplina e faltava 4, né? E não se tinha perspectiva nem de contrato temporário para esses professores. E era muito difícil na época também, porque como havia esse processo de sucateamento, então a gente fazia o rodízio, por exemplo, de leitura. Por quê? Porque às vezes o professor passava um livro para a gente ler, para fazer um seminário, por exemplo, mas a biblioteca só contava com um exemplar. Então não podia levar para casa. Então o que é que a gente fazia? Um cronograma para todo mundo ir ali lendo, ou a gente fazia, na época, eu lembro muito bem, você fazia um registro, quase um monitoramento, para você tirar esse livro para fazer uma fotocópia, e aí você tinha um tempo para devolver, você tinha ali meia hora para devolver, porque era um único exemplar. E aí, se você perdesse esse exemplar, ferrou tudo. Então, a gente fazia fotocópia, e nessa fotocópia a gente começava a fazer as subdivisões, uma dificuldade muito grande. Então, essa fotocópia a gente rachava com os colegas, e vamos fazer um grupo aqui, a gente rachava a fotocópia, e toda semana um ficava com um capítulo, ia fazendo o rodízio para a gente ler. E nesse meu termo, eu ingressei no CA, a gente montou, reestruturou o DA, disputamos o DCE, tínhamos gente nossa no DCE, a gente começou a ingressar no movimento estudantil para fazer esse embate com o governo FHC, que foi um governo muito difícil para a academia. E a gente sabe que a academia passou agora por uma dificuldade muito grande no antigo governo, mas nem de longe era uma dificuldade tão, digamos assim, asfixiante quanto a do FHC, que era eu tinha a percepção que era uma dificuldade que a gente enfrentava, todo dia a gente ia tendo a universidade sendo asfixiada aos poucos, e a gente sem pouca margem de reação. Mas era uma outra época e a gente ia mesmo como a gente dizia na época, vamos para o pau, vamos para Natal, vamos pressionar, vamos fazer movimento, e a gente conseguimos parar a universidade um dia, porque não tinha aula no curso de História, então não ia ter aula em curso nenhum. Estamos sem professor, nenhum outro curso vai ter aula. Então, a gente fez protesto, desafiamos muita gente para a gente conseguir fazer a coisa acontecer. E aí, no segundo semestre, surgiu o concurso para professor do município de Caicó, que aí o concurso de professor do município de Caicó foi uma outra virada de chave em minha vida. Eu costumo dizer que eu fui um privilegiado no curso por isso,
porque na época não precisava de graduação para fazer o concurso, porque era difícil alguém graduar, podia fazer com magistério, e aí eu fiz. E aí eu costumo dizer que eu entrei em 98, aí em 99 eu continuei no curso, né? Só que no início de 2000 eu fui convocado. Então eu passei 2 anos ali no curso, era 5 anos na época. Nesses 2 anos que eu passei no curso, no terceiro ano eu já entrei em sala de aula como professor efetivo, e aí toda a minha parte de formação específica, com as disciplinas da área, tudo, eu fui fazendo paralelo à minha atuação como professor. Então, fui me lapidando como professor nesse processo todo. Então, quando eu cheguei lá no estágio do final do curso, na época a gente só tinha um estágio final do curso, que hoje é fantástico, o aluno faz vários estágios, a gente não. A gente tinha aluno que ia fazer o estágio final do curso, quando entrava na sala de aula se desesperava, percebia que não era aquilo mais que queria e abandonava, faltando só o estágio. E aí era muito difícil isso. E hoje não. Hoje eu percebo que os alunos vão estagiando, vai passando por módulos, isso é muito importante para você ir se lapidando com um futuro profissional. E na época eu tive esse privilégio. Eu já atuava como professor no município de Caicó e, ao mesmo tempo, eu era aluno do curso de graduação. Então, eu ia fazendo uma espécie de conexão com a realidade, porque a academia era muito teórica, né? Então, a gente tinha teoria, e quando a gente ia para a prática do estágio, a gente precisa fazer algumas adequações. E eu tive esse privilégio de já estar trabalhando na teoria, mas eu trabalhava na realidade de sala de aula, que eu já era professor. E nessa conexão, eu costumo dizer que quando eu recebi o certificado de graduação, eu era um privilegiado entre os meus colegas, onde a maioria ia entrar no mercado. Alguns entraram no mercado como profissionais de educação, são excelentes profissionais hoje, mas outros acabaram indo para outro caminho, mas eu não tinha esse desafio. Na época, eu me considerava um privilegiado, eu não ia lutar no mercado por um espaço, porque eu já tinha construído isso dentro do trajeto do curso. E nesse meio termo, aí a gente acabou entrando na rede privada, acabava dando aula nos cursinhos para o vestibular, e aí, na época, o vestibular era a Compev que fazia, então eu estava ali na discussão da Compev sobre a elaboração do vestibular, eu levava isso para minhas aulas de cursinho, de debater com meus alunos, e aí quando terminava que fazia o vestibular, aí os alunos, professor, a prova estava à sua cara, eu não sei se a prova estava boa ou ruim, mas vamos dizer, a prova estava à sua cara, mas era muito bom, porque a gente fazia essa conexão. E aí a vida acadêmica voltou para mim depois de alguns anos com o Profistório. O Profistório, como o senhor mesmo falou, professor, é essa possibilidade que a gente teve de pegar a nossa prática agora, trazer para a academia e tentar fazer essa conexão novamente. Então, eu costumo dizer que minha vida acadêmica ela sempre teve esse link, graduação, especialização, e agora com o mestrado eu sempre trabalhei com esse link, realidade e vida acadêmica, prática e vida acadêmica, e isso eu me considero um privilegiado. Eu não estava na academia só discutindo o que os historiadores estavam propondo, mas eu estava pegando aquelas propostas e readequando a realidade que eu estava vivenciando naquele momento. Então, eu acho que isso me fez um profissional com um pouco mais de consciência social, de consciência política, e eu sei que isso eu devo muito a essa conexão que eu conseguia fazer junto com a academia, que aí eu não esperava, como muitos ainda hoje, infelizmente, esperam. Eu espero terminar o curso para poder fazer um concurso, entrar em sala de aula e atuar. Esse esperar cria um lapso que a gente sabe que muitas vezes, quando você adentra a sala de aula, já temos outros conceitos sendo discutidos, muita coisa, e você ficou um pouco para trás, porque diferente do que muitos imaginam, né, a história ela é presente, né? Muita coisa que você está discutindo hoje, você quando vai para a academia, quando eu fui para o Profistório, eu descobri que algumas discussões que eu fazia com meus alunos não eram mais discussões que deveriam ser feitas, né? A gente já tinha uma nova roupagem, um novo paradigma, e aí isso acabou fazendo com que eu pudesse, como a gente disse, se atualizar nesse processo do que estava sendo as novas leituras acadêmicas da área da historiografia, para conectar isso com minha realidade escolar. Então, foi um momento de grande descoberta, foi um momento em que eu me fiz como ser humano, eu me fiz como ser político, eu me fiz como profissional,
foi o período que eu vivi a minha graduação de História. Uma graduação que não foi fácil, porque a gente, na época, tinha muitas dificuldades, inclusive de sobrevivência alimentar mesmo. A gente vinha de uma situação do governo FHC que era de total desmonte. Eu lembro muito bem, hoje, a gente olhava lá para trás, eu, quando comecei a atuar como professor, o salário de um professor era R$ 180, né? Os outros profissionais da escola que eu trabalhava mangava da gente, ria da gente, porque a gente era o profissional menos remunerado dentro da escola. E era um sucateamento perverso mesmo, né? Que se tentou fazer novamente, mas graças ao bom Deus, né, para aqueles que acreditam, a gente teve mais uma virada de chave para a gente retomar essa luta novamente, mais uma luta em que a gente possa preservar aquilo que é o nosso maior patrimônio, que é o desenvolvimento da ciência. É verdade. Perfeito. Eu estava ouvindo você e pensando também no quanto a sua entrevista aqui já é importante, já sabia que era, mas porque você tem você que participou, Veranilson, de um contexto, a gente conseguiu mapear um pouco a década de 70, os primeiros anos do curso, a partir do trabalho de uma professora que pesquisou, os anos 80, a partir de alguns professores egressos, mas os anos 90 tinham ficado um pouco, agora ali ouvindo, desassistido, assim, esse contexto político, histórico mesmo da universidade nos anos 90, sobretudo na segunda metade dos anos 90. Depois, para os anos 2000 para frente, aí também tivemos várias entrevistas aqui que contaram um pouco do contexto dos últimos 25 anos. Então, toda a sua fala reconstitui a história da universidade brasileira nos anos 90. Eu acho que nós não tínhamos tido ainda espaço para falar e registrar isso, e achei que gostei muito de ouvir a sua fala e as suas experiências, e com certeza essa experiência de se formar e ao mesmo tempo atuar, né? A questão da consciência social que vem de alguém que está se formando e ao mesmo tempo está na linha de frente ali, atuando na escola, que aí eram outras dificuldades que se colocavam também ali naquele universo, eu imagino, né? Então muito bom de ouvir. Eu queria aproveitar e colocar a próxima pergunta que vai nessa direção, a partir da sua experiência mesmo, como professor de história, né, nas escolas do ensino fundamental e médio, né? Acho que nas duas frentes. Eu queria ouvir um pouquinho você sobre isso, sobre a importância do ensino de história para crianças e adolescentes, assim, hoje em dia. Como é que você percebe, né? O que você destaca, né? Porque assim, até em entrevistas anteriores nós debatemos isso assim aqui. Debatemos sobre o quanto os contextos mudam e a história vai também sendo reapropriada e compreendida de formas diferentes. Como é que você avalia, assim, hoje, no contexto desses últimos anos, em tudo isso que você já deu, também sinalizou aí, nós vivemos nos últimos anos, né, momentos complicados politicamente também. Como é que você avalia a importância do ensino de história para o ensino chamado básico, para o ensino fundamental e médio, a importância num Brasil como é o Brasil de hoje? Bem, Evandro, a gente escuta muito isso, né? O ensino de história ele é muito importante, né? Nos últimos anos, eu vivenciei uma realidade em que eu percebi que o ensino de história no fundamental, médio, ele não é importante, ele é essencial. Eu percebi o tamanho do buraco em que a gente estava enfiado quando eu percebi a realidade desse crescimento neofascista no Brasil. E eu costumava debater com os colegas o seguinte: é culpa nossa. É culpa nossa. Ou a gente carrega essa culpa e faz alguma coisa, ou não adianta reclamar. Porque eu costumava dizer o seguinte: aliás, eu vi muito isso nesse momento em auge do fascismo, tudo mais no Brasil, do neofascismo, desse discurso de ataque às universidades, à educação, ao professor, porque o professor antes era sucateado em seu ambiente de trabalho, era desvalorizado. Então, a trincheira foi além. Agora nós temos o ataque direto aos professores, seja no ensino básico, na universidade. Então, nós passamos a ter uma nova fronteira de enfrentamento, né? E aí, professor de história, mais ainda, né?
Então, quando eu percebi o buraco em que a gente estava enfiado, eu disse, o papel é nosso. Porque alguns professores chegavam para mim, colegas professores, e diziam, Verano, eu me espanto com a turma ali que você foi professor, e existe 2 ou 3 alunos com discursos fascistas, autoritários. E quando eu vi o colega dizer isso, eu dizia, eu me sinto um privilegiado. Porque de uma turma de 30, 40 alunos, eu ter 2 ou 3 foram alunos meus com discurso, eu me sinto privilegiado. Porque eu pegava turmas que tinha 2 ou 3 alunos que tinham um discurso mais conectado com a realidade social que nós vivenciávamos na época, e majoritariamente alunos vítimas desse processo de, digamos assim, de formação dentro das mídias digitais, né? Essas mídias digitais, o Facebook, o WhatsApp, né, o Instagram, entre outras, na época começa a ganhar espaço, né? E aí eu percebia, meus alunos, eles buscavam informação nesses espaços, no Google, tal. E aí foi aonde eu tive uma preocupação pelo fato de que nós tínhamos alunos que ainda estavam em processo de formação, de letramento mesmo, porque devido, principalmente no fundamental, a gente ainda precisava letrar esse aluno, mas o aluno tinha acesso às redes sociais, o aluno tinha acesso ao mundo da internet em casa, e aí ele tinha acesso ao mundo da internet, e nós sabemos que a história, ela é antes de mais nada, ela se fundamenta na narrativa, né? E para a gente fundamentar a nossa narrativa, nós fundamentamos em muita pesquisa histórica e tudo mais. E para que você possa fazer uma boa leitura da narrativa, você tem que ter uma boa capacidade de interpretação. Então, nós tínhamos um aluno sendo letrado digitalmente sem ter sido letrado na escola, sem ter tido uma carga de leitura, sem ter tido capacidade de discussão, reflexão e tudo mais. E aí, quando eu percebi esse buraco que a gente estava enfiado, aí eu tive que fazer um trabalho de enfrentamento dentro de sala de aula. E eu costumo dizer, nos últimos anos eu não dei aula, nos últimos anos eu fiz um enfrentamento dentro de sala de aula. E esse enfrentamento me custou muito caro, porque poucas pessoas sabem. Mas eu respondi o processo judicial que tentaram me afastar de sala de aula. Porque na hora que o fascismo ganha espaço, ele conecta em todas as instituições e conectou-se também dentro do judiciário. Então, nós assumimos um mandato, mas nós podíamos continuar em sala de aula, não havia impedimento, mas houve um processo que foi aberto, inclusive, por um ex-colega de escola, que era fascista, que é fascista, que queria me afastar de sala de aula porque ele fazia a narrativa que não houve ditadura militar no Brasil, que a colonização foi boa para os indígenas, para os nativos, fazia toda uma narrativa fundamentada naquilo que existia de menos pesquisa histórica possível. Não existia, digamos assim, nenhum aparato científico para o que ele estava dizendo. E ele fazia essa narrativa para que os alunos fizessem esse enfrentamento comigo na minha sala, né? E aí eu lembro muito bem que eu gosto muito de usar esse exemplo, que foi o exemplo que fez com que eu começasse a ganhar espaço com a história dentro da escola que eu trabalhava. Uma professora precisava falar de ditadura militar e chegou para mim desesperada, porque tinha que falar de ditadura militar, mas a turma estava toda armada contra ela, porque já tinha sido preparada para aquela aula que ela ia dar. E aí nós tínhamos o Neofascismo com Força, ela uma professora mulher, que aí a dificuldade era muito maior, e a proposta de enfrentamento que os alunos estavam fazendo para ela. Aí, qual foi a minha ideia? Ela pediu uma ajuda e aí eu peguei, eu disse, vamos fazer o seguinte, eu quero que você me traga a lista dos alunos, vá na secretaria, isso foi um insight que eu tive na hora, me traga o nome do pai, da mãe, da avó, enfim, da família de cada aluno. Então, a professora trouxe, o que é que você vai fazer? Eu digo, deixe na hora que eu... Porque professor de história tem muito disso, né? Na hora eu vou mostrar o que é que eu vou fazer. E aí, o que é que aconteceu? No dia, eu tinha preparado o seguinte, eu peguei depoimentos de pessoas que foram torturadas pela ditadura militar. E aí eu fiz o quê? Peguei esses depoimentos, os mais chocantes, alguns depoimentos muito profundos e de uma violência muito forte,
E aí escondi o nome das pessoas por uma questão de proteção. Quando eu fui expor, digo, pessoal, vamos começar a nossa aula hoje da seguinte forma. Eu vou colocar aqui algumas pessoas foram torturadas na ditadura militar, os nomes estão escondidos. Esses nomes que eu estou colocando é fictício, foi nomes que eu criei, para que a gente possa preservar a identidade da pessoa que foi torturada. E aí eu comecei, história, como eu disse, é narrativa. Eu comecei a narrar a tortura que a pessoa sofria. E aí, quando eu comecei a narrar, aí eu comecei a ver os incômodos. E eu acho que o professor tem que ter muito esse jogo. Uns que estavam com aqueles sorrisos marotos no início da aula, começou a sentir os incômodos com a tortura. E aí eu disse, olha, essa tortura aqui foi sofrida por Dona Maria Azevedo. É um nome fictício que eu criei. Só que esse nome fictício era o nome de uma mãe, de um aluno. Esse nome fictício era o nome de um pai, de um aluno, de uma avó, de uma irmã, de um irmão. Qual foi a minha grande realização? Eu terminei essa aula com 4 alunos chorando. E 4 alunos que eu costumo dizer que se a história não emociona, você está fazendo errado. Volto para a academia. História também tem que emocionar. Eu tenho, e a gente perdeu essa capacidade de, as pessoas, devido ao próprio discurso neofascista, de sensibilizar com as coisas. História é sensibilização. Né? Sim. Não adianta eu falar que os portugueses invadiram o Brasil se eu não coloco esse menino se sensibilizando com a realidade do nativo que estava ali, tendo sua vida destruída. Né? E aí o que é que acontece? Quando eu terminei a aula, 4 alunos ficaram na sala, vieram falar comigo, chorando, exaustivamente, e dizendo que era um dos que defendia esse tipo de governo e se arrependeu grandemente. E aí eu senti naquele momento que a nossa função ela vai muito além do simples conteudismo. E nós temos essa dificuldade imensa, professor, na educação, em todos os cenários. Nós somos muito conteudistas. E o professor de história trabalha o ser humano. Eu não quero que o meu aluno, eu costumo dizer, quando os estagiários chegam para mim, professor, que dica você dá? Eu digo, deixa eu dizer uma coisa. Eu recebo muito estagiário do SERES e isso me orgulha muito. Não, eu quero estagiar numa sala do senhor. Vamos. Eu não quero que meu aluno saísse dali sabendo tudo sobre ditadura militar. Não era meu objetivo. Meu objetivo é que ele soubesse que aquilo é errado e não deve se repetir. Se ele saiu de lá chorando, arrependido por ter defendido aquilo, eu cumpri o meu papel. Então, o meu papel era um papel essencialmente político, como professor. Todo o conteúdo que nós chamamos de história, que eu vou dar em sala de aula, eu tenho essa coisa comigo. Como é que eu vou sensibilizar o meu aluno? Se ele terminar sabendo tudo sobre ditadura militar, eu fracassei. Se ele terminar se sensibilizando e entendendo que aquilo não pode se repetir, eu me dou por satisfeito. E aí é isso que eu trago muito para os novos professores de história que estão se formando. História narrativa, história sensibilidade e história trabalhar o ser humano. Então, história ela não é importante, ela é essencial. E nesse processo novo, nós vivimos o ataque do fascismo. Eu enfrentava um processo que tentava me afastar da sala de aula, conseguiu me afastar. No final, eu consegui voltar, mas conseguiu temporariamente me afastar. Nesse meio termo todo, a gente enfrentava o processo de descredibilidade com a história, né? Com a narrativa histórica e tudo mais. E aí eu percebia do papel do professor de história como um formador de seres humanos. Não é como um formador de pessoas que sabem a história. Eu não quero que meu aluno saiba a história do Brasil todinha de ponta a ponta, mais do que eu. Ele pode saber mais do que eu, mas se ele não tiver a sensibilidade de entender que essas narrativas foram construídas por seres humanos que tiveram suas vidas dilaceradas, que tiveram sua vida impactada de alguma forma positiva ou negativamente, então eu me dou por fracassado. Então, todo o conteúdo de história que eu ministro, a primeira coisa que eu faço é como eu uso esse conteúdo para sensibilizar meu aluno. Como eu uso esse conteúdo para tornar o meu aluno um ser humano melhor. Por quê?
Porque se eu começar o ano letivo e terminar o ano letivo, aquele aluno que entrou na minha sala no primeiro dia de sala de aula, e eu digo isso para eles, se vocês saírem daqui no último dia sendo um ser humano melhor do que entrou, eu me dou por vencido. Eu venci com o profissional. Agora, se você entra aqui, sai no último dia, só tem 10 em história, sabe tudo, até mais do que eu, mas você não é um ser humano melhor, eu fracassei. Se a gente não olhar por esse lado, a gente vai fracassar como profissional e nós vamos fazer a sociedade fracassar, porque nós somos responsáveis por tudo que está acontecendo no Brasil como professores, seja de história, seja de outras áreas, mas a área de história principalmente. Eu não consigo entender como é que um colega professor disse isso não é da minha conta. Eu vim aqui dar minha aula e tchau. Não. É por isso que a gente está enfrentando o neofascismo, é por motivos como esse que a gente está enfrentando essa descredibilidade, é por motivos como esse nós estamos sendo atacados, desvalorizados, criminalizados. Por quê? Porque eu sei que o meu aluno de hoje, ele pode ser amanhã o político que vai estar gerindo políticas educacionais. E óbvio, se eu não preparei esse aluno para entender o que é educação, para entender o que é história e como isso impacta na vida dele, ele vai estar lá num congresso da vida fazendo os discursos aberrantes que a gente ouve, que dá náuseas. Então, é isso. Professor, ele é um formador do ser humano. Ele é um sensibilizador. E professor de história, antes de mais nada, ele é um fracassado se ele só der aula de história. Ele é um fracassado. Ele entende de ser humano. E aí ele tem que enquadrar o ser. Não, o áudio tinha dado uma falhadinha, mas agora voltou. E aí, para fechar essa parte, eu costumo dizer assim: ou a gente entende de ser humano e o ser humano não cabe numa teoria, que a gente estuda muitas teorias da educação. Aí joga essa teoria na escola. Eu vou usar essa teoria. Não, essa teoria serve para isso, não serve para aquilo. Qualquer teoria que você usa não serve para esse aluno, porque ele chegou com fome. Aquele outro aluno sofreu uma violência doméstica, sofreu uma violência sexual. Você precisa entender isso. Por isso que a formação do professor, do professor de história principalmente, ela tem que ser uma formação muito humanizada e menos conteudistas, porque eu já me deparei com situações em sala de aula que eu tenho certeza que eu preveni alguns suicídios, e não é minha competência fazer isso. Eu não sou profissional de psicologia, mas quando o aluno se sentiu na liberdade de expor para mim a angústia que estava sofrendo, eu percebi que o meu papel em sala de aula é muito mais profundo do que eu imagino. Então, quem estiver ouvindo essa nossa entrevista, se você resolver ser professor de história para não impactar a vida das pessoas positivamente, não seja. Eu costumo replicar uma frase que eu ouvi de um professor de antropologia que eu tive na época, o professor Bertolino. O professor Bertolino foi meu professor de antropologia, dizia para mim: Veranildo, se você não veio para o mundo para incomodar, não devia ter vindo. Então, a gente tem que causar esse incômodo, né? E aí, eu digo que eu sou um profissional muito bem realizado porque a história mexe com isso. E eu adoro mexer com isso. Eu adoro mexer com a sensibilidade e a complexidade do ser humano. Por isso que eu tinha um time logo no começo do curso, eu acho que eu vou fazer psicologia. Mas eu tenho certeza que hoje, como professor de história, eu tenho a grata satisfação de ter impactado na vida de muitos alunos, e muitos, inclusive, que hoje estão fazendo história, dizem: eu fiz por sua causa. Eu digo: não, é responsabilidade minha. Você vê que é quis. Sabe que a sua resposta me fez pensar sobre duas ideias que eu acredito muito, assim. A primeira é isso mesmo, assim, tem certas sensibilizações que só vão acontecer numa aula de história. Dificilmente, se a pessoa não passar pela escola e não passar pelas aulas de história, talvez ela não tenha outro espaço na vida, ao longo da vida inteira dela, de experimentar e sentir e aprender sobre aqueles afetos, aqueles sentimentos, aqueles compromissos básicos assim, do que é ser um ser humano. Eu acredito muito nisso e a sua fala vai muito nesse sentido, né? E também sobre a relação entre a psicologia e a história, né? Também a sua fala vai muito no sentido assim de que os conflitos que nós, cada um individualmente, passamos, sofremos, as angústias, elas não estão separadas da sociedade, né?
quer dizer, os conflitos que muitas vezes são particulares, os sofrimentos, os traumas, as violências, elas se constroem socialmente, ou dentro da família, ou dentro da escola, ou na igreja, na universidade, em qualquer espaço, público ou privado, mas tem ali uma ligação que é social, né, e que é histórica, portanto. Então, eu acho que esse interesse a relação da psicologia com a história na sua fala vai nesse sentido também, as nossas dores também são coletivas, uma parte dela tem uma dimensão que é coletiva, eu acredito nisso também. Mas, enfim, estou gostando muito da conversa, a gente já vai continuar, já vou colocar a próxima pergunta, mas antes eu gostaria de fazer um pequeno intervalo aqui para exibir um vídeo institucional comemorativo sobre os 50 anos do curso de História, né, um vídeo preparado para esse ano de comemorações, e gostaria que nós assistíssemos juntos, e daqui a pouquinho a gente continua a conversa com o professor Veranilson Santos. O Centro de Ensino Superior do Seridó nasce em 1973 como NAC, Núcleo Avançado de Caicó, e só recebe o nome que conhecemos hoje em 1977, o famoso SERES. Logo em 1974, o NAC recebeu o primeiro curso de História, e só 24 anos depois foi que o curso ganhou seu primeiro laboratório, o Labordoc. De lá pra cá, já temos 7 laboratórios e uma Cordeltec em atividade. Isso se deve, em boa medida, graças à implementação do Reúne em nosso campus, lá em 2007. Além disso, temos a revista INEM, a primeira revista digital da UFRN. Tivemos a experiência do bacharelado e várias especializações. Hoje, contamos com um programa de pós-graduação em História dos Sertões, que abriu portas para pesquisadores e pesquisadoras do Seridó. Também contamos atualmente com 21 docentes em nosso curso de licenciatura, que realizam ensino, pesquisa e extensão. Em 2024, nosso curso de História faz 50 anos e celebramos os mais de 1.200 alunos que já passaram por nossas salas de aula e confiaram no poder da educação pública, gratuita e de qualidade para a transformação social. Ok. Vamos continuar. Vou aproveitar a deixa, inclusive, do vídeo institucional, né, falando em transformação social, e eu gostaria de falar um pouquinho agora, professor, sobre as relações. A gente está falando aqui sobre formação em história, sobre atuação docente em história, e eu gostaria de relacionar, e também assim, o quanto essa formação e essa atuação tem a ver com cidadania, tem a ver com questões, enfim, com a defesa da democracia, enfim, uma série de valores que, de modo geral, nós da história compartilhamos, defendemos e estudamos, né? Então, eu gostaria de lhe ouvir um pouquinho sobre as relações da formação em história com a sua atuação como vereador. Queria falar um pouquinho dessa experiência, e ouvir um pouquinho sobre essa experiência, né, política, histórica, de ocupar um cargo público dessa natureza. Gostaria de ouvir, então, sobre essas experiências, né? Como eu disse no início, né, o professor Veranilson atuou como vereador entre 2021 e 2024, né, pelo PP, mas depois se vinculando ao seu partido de origem, PCdoB, né, aqui na cidade de Caicó, essa atuação, e eu gostaria de ouvir um pouquinho sobre isso. Queria destacar também que o professor Veranilson, segundo uma pesquisa do jornalista Marcos Dantas, para quem é de fora de Caicó, enfim, é um jornalista muito conhecido aqui da cidade, né, com um programa no rádio, enfim, numa enquete realizada no ano 2023, o professor Veranilson foi o vereador mais destacado, né, nessa pesquisa, e eu gostaria de ouvir um pouquinho sobre a sua atuação, sobre essa experiência e as relações, então, de um historiador que vai para, né, a política, atua no espaço político. Todo mundo que faz história não deixa de se transformar politicamente, né? Eu também fui resultado dessa transformação. 6 meses depois que eu entrei no curso, eu já atuava politicamente no movimento estudantil, né? Então, devido a toda a situação que a gente vivenciava, como eu falei no início da entrevista do governo FHC, a gente atuar politicamente não era uma opção, né? Era uma obrigação. O curso estava, naquela época, talvez se a gente tivesse rendido, se tivesse nos rendido, talvez hoje a gente não tivesse o curso de História comemorando os 50 anos.
Então, a gente, na época, fez uma luta muito grande, e aí eu comecei a atuar no movimento estudantil. Quando eu saí do curso, eu parti para a atuação no movimento sindical, na defesa do direito dos servidores. Eu fui sindicalista durante alguns anos. E eu costumo dizer que a política partidária eleitoral, ela veio como consequência de tudo isso. Eu jamais coloquei na minha cabeça que eu poderia ser político institucional. A minha luta sempre foi uma luta extra-instituição. E aí, até porque eu tinha uma visão muito negativa da luta política institucional, né, devido às experiências que eu tinha tido, devido à imaturidade, que eu costumo dizer. Só que eu percebi ao longo desse processo que você só transforma de forma significativa também institucionalmente. Você tem que adentrar as instituições para fazer essa luta. E aí eu fui convidado a ser candidato a vereador uma vez, né? Algumas pessoas sabem disso. Eu fui convidado 4 anos antes de eu ser candidato, eu fui convidado para ser vereador, só que na hora de registrar a candidatura eu desisti porque eu percebi os interesses que estavam por trás, né? Havia toda uma estrutura montada para dilapidar Caicó, e aí eu anunciei minha desistência de candidatura, porque também, isso eu devo ao curso de História, eu costumo dizer que na política não vale tudo. Não vale tudo. Não vale tudo. E para mim não vale tudo, né? E aí eu desisti da candidatura. Na época repercutiu muito, as pessoas perguntando, porque não, eu estou desistindo porque eu sei que está sendo preparado para a cidade e eu não vou fazer parte disso. E aí 4 anos depois fizeram o convite, e aí eu só aceitei o convite diante de algumas condições que eu impus, porque para mim a política não vale tudo. Então eu disse, as minhas condições são essas. E aí aceitaram as condições. E aí a gente fez uma campanha muito bonita na época, uma campanha muito participativa, muito difícil, que era pandemia, né? Tá todo mundo em casa, então a gente fez uma campanha quase que virtual. E aí, quando a gente terminou a campanha, aconteceu a surpresa. Abriram as urnas e a gente estava eleito, né? E era uma surpresa positiva para a gente, mas uma quebra de paradigma para a forma que se fazia política em Caicó. E aí, devido à minha formação histórica, aí a gente adentrou pautando projetos que defendiam a comunidade LGBT, projetos que criavam políticas públicas para a comunidade LGBT, para os povos de terreiro. A gente aprovou leis que valorizou a carreira dos servidores, valorizou o profissional de educação como professor. A gente fez embates muito fortes com o próprio neofascismo, que estava muito forte na época. Chegaram a encher a Câmara Municipal para tentar me intimidar, e aí, nesse dia, houve uma tensão na Câmara, inclusive de todos os outros vereadores, até vereadores que faziam oposição a mim, preocupados, né? Mas eu costumo dizer que se você recuar do fascismo, aí você está numa situação muito mais complicada. Então, fiz o enfrentamento, foi uma situação muito difícil, mas a gente fez o enfrentamento, e eu costumo dizer que esse enfrentamento só é possível pelo arcabouço que eu tinha. O arcabouço histórico, o arcabouço da academia, o arcabouço da política estudantil que eu carreguei do curso de História, e a gente fez esse enfrentamento, recuaram, né? E só recuaram por quê? Porque a gente sempre carregou essa ideia que na política não vale tudo. Mas eu tive 4 anos da minha experiência como vereador, a minha vida virada ao avesso, para tentar encontrar algum ponto que pudesse, pronto, ali a gente destrói e evita que essas políticas públicas continuem sendo feitas. Então, foi uma experiência de 4 anos muito boa para mim, aprendi muito, inclusive aprendi muito sobre a política institucional, que eu desconhecia, aprendi muito que é o caminho. A gente critica muito a política, os políticos, mas tem levado a gente para um buraco muito grande. A gente precisa participar da política institucional, seja votando ou sendo candidato mesmo. A gente conseguiu aprovar políticas públicas que hoje repercutem na vida das pessoas em Caicó, e isso fez uma diferença muito grande. Hoje você tem numa cidade como Caicó, por exemplo, um consultório LGBT que foi fruto de uma luta que a gente fez com um movimento que nos procurou para a gente fazer essa luta. A gente tem uma lei que proíbe a nomeação para qualquer cargo no município de Caicó de pessoas acusadas de transfobia, homofobia, violência doméstica, pessoas que tenham respondido processo e tenham sido condenados por violência doméstica, por homofobia. Tudo isso foi fruto de uma luta, de um mandato que a gente construiu a várias mãos, porque a gente sempre fez política de forma coletiva. Então, quando a gente ia fazer uma pauta, a gente procurava o segmento que defendia a pauta,
abraçava esse segmento e a gente construía coletivamente o projeto de lei. Quando se tornava lei, a gente construía a política pública junto com eles. Então, foram 4 anos que a gente correu contra o tempo, porque a gente sabia que talvez esses 4 anos não se tornassem 8, né? Pela forma como nós fazemos política. E a gente correu nesses 4 anos, eu costumo dizer que a gente pautou políticas públicas que jamais chegariam à Câmara Municipal e ao município de Caicó, se não fosse essa formação acadêmica em História, se não fosse essa atuação no movimento estudantil no curso de História, se não fosse esse enfrentamento que a gente fez na época do governo FHC, se não fosse esse enfrentamento feito com o neofascismo agora recentemente no Brasil, continua vivo e que a gente precisa estar em alerta constantemente. Então, essa experiência como político, ela também foi uma experiência transformadora para mim, mas eu sei que eu devo ela a todas essas vivências que eu tive desse curso que completa 50 anos. Ele me transformou como ser humano, mas ele, sem querer querendo, foi um curso que me preparou como o futuro político veranense que eu ia ser, que eu nem cogitava isso, né? Isso apareceu como consequência de todo esse processo que a gente viveu, que foi um processo histórico, né, que transformou a gente, né, como cidadão, né? Então, eu acredito que, como o ser humano que eu sou hoje, eu também devo esses 4 anos de mandato, tudo que a gente pautou, como a gente pautou e como a gente fez, a essa formação que a gente teve dentro desse curso, que nos prepara literalmente. Eu costumo dizer, quando os meus alunos perguntam, o curso de História prepara para a vida, né? Ele nem prepara para ser um professor de História. Se ele preparar, é muito pequeno isso. Você ser preparado para ser apenas professor de História, que já é muito, mas você não é apenas um professor de História, você precisa entender isso. Você é um ser político, você é um ser atuante na sociedade. A universidade lhe deu um arcabouço que você precisa sair da caixinha, você precisa ir além do professor de História, você precisa ser um agente transformador de vidas mesmo. Perfeito. Que bonito relato, e também que quero reforçar aqui a importância do seu mandato, assim. Nós todos aqui dos PERES acompanhamos, né? Trabalho importante, sério, difícil mesmo, assim, de ser travado. Muitas das discussões que você propôs, das pautas que você trouxe, muito complicadas de serem tratadas naquele contexto ali, mas você teve coragem, força e fez um mandato histórico, assim, histórico mesmo, assim, do meu ponto de vista foi histórico e muito importante. Eu devo agradecer em nome do coletivo aqui todo dos profissionais de educação pela sua dedicação, porque foi muito importante o seu mandato, sem nenhuma dúvida, foi muito importante. E eu quero continuar falando, inclusive, nisso, quero aproveitar, porque ao mesmo tempo que você se dedica a toda essa dimensão política, né, você também aprimorou a sua formação, seguiu estudando, né? Queria falar um pouquinho da sua pós-graduação, do seu, né, como eu disse antes, o professor Veranilson é mestre, né, em História, pelo mestrado profissional em História da UFRN, já disse, né, uma proposta maravilhosa de formação em nível de pós-graduação na nossa área, o Prof. História. E eu gostaria de ouvir um pouquinho você sobre a sua dissertação de mestrado, sobre a dissertação que você defendeu, sobre o tema que você desenvolveu nesse trabalho. Ótimo, vamos lá. A minha dissertação não podia deixar de ser uma dissertação que também tocasse na ferida, né? A gente precisava tocar na ferida porque, como profissional de sala de aula, eu percebi essa dificuldade que nós tínhamos de ter um material que trabalhasse a questão indígena, né? Tanto no fundamental como no médio, mas a questão indígena, principalmente na nossa realidade seridó. Então, eu parti para a ideia de uma abordagem decolonial do ensino de História, né? Eu buscava uma abordagem decolonial do ensino de História, usando as novas tecnologias digitais de informação e comunicação. A nossa ideia era essa, por quê? Porque nós estávamos saindo para o ensino remoto, né? Então, também vivenciei todo esse processo. Estava em sala de aula, saí para o ensino remoto, estava fazendo um mestrado que era presencial, também se tornou remoto, e a gente estava vivendo essa turbulência desse processo. Então, o que é que aconteceu? A gente já de imediato iniciou um trabalho voltado para a questão das mídias digitais. Eu queria trabalhar isso, processo dessas ferramentas digitais dentro do ensino de História, só que eu pensava de uma formatação diferente do nosso trabalho. Quando a gente foi para o ensino remoto, aí eu tive que refazer isso, porque essencialmente o nosso contato passou a ser apenas digital.
Então, nós fizemos uma dissertação onde nós primeiro discutimos a importância dessas mídias digitais e dessas tecnologias no ensino de história. Depois, nós fizemos uma abordagem do ensino de história dentro de uma perspectiva decolonial. A gente trabalhou a questão do Hilsen, a gente trabalhou muito essa questão de uma pegada de uma história decolonial no Seridó, né, porque a gente tem muito essa ideia, o aluno que chega a gente na escola, ele não tem nenhuma noção, eles nem sequer sabiam que existiam povos originários aqui, eles nem sabiam, né? E tinha aqui no Seridó, não só tinha, como tem. Tem aí. A gente começou a fazer todo esse processo de discussão sobre a história decolonial do Seridó. E aí, a ideia da gente era recontar a história do Seridó, né, dentro dessa pegada decolonial, trazendo um outro olhar, buscando reverter esse silenciamento que se mantém até hoje dessa história, principalmente dentro do processo de colonização, que é o processo de invasão que aconteceu, o processo de genocídio dos povos originários aqui no Seridó. Então, a gente buscava essa pegada de um outro olhar. Então, a gente tem que fazer um letramento digital dos nossos alunos. Fizemos um trabalho muito forte com o uso principalmente do WhatsApp, que era o contato que eu tinha com eles. E a nossa ideia era montar um podcast, a nossa ideia era montar uma rádio na escola, a nossa ideia era preparar todas as ferramentas, uma vez que o Prof. História, quem vai fazer, a gente tem chamam de produto, eu não gosto que é uma pegada muito capitalista da coisa, mas a gente tem um material, a gente tem que produzir ao final da dissertação um material de suporte para o professor, né? E aí, no meio desse processo, a justiça acaba me obrigando a me afastar de sala de aula. E aí, nesse afastar de sala de aula, aí eu tive que refazer tudo a partir da orientação da professora Vanessa Espinosa. E aí a gente fez uma cartilha decolonial, uma cartilha digital decolonial, que trata da história indígena na região do Seridó. Então, o aluno recebia pelo WhatsApp essa cartilha, era uma cartilha virtual, em que aí ele tinha texto, ele tinha imagens, ele tinha vídeos, ele tinha atividades, ele tinha links, tinha todo um trabalho, o nosso material de apoio para o professor era uma cartilha toda no formato em que essa galerinha conseguiria fazer essa conexão com esses links. Então, eu costumo dizer que a nossa cartilha, ela foi uma cartilha muito diversa, porque a gente não trabalhou só o textual, né? E o aluno recebia a cartilha pelo WhatsApp, né? E a partir daí ele tinha um material de suporte, e o professor tinha esse material de suporte para dar aula. Junto com a cartilha, a gente produziu uma espécie de manual de instrução, né, se é que é possível dizer assim, mas a gente produziu um manual para que o professor pudesse utilizar a cartilha no máximo da sua potencialidade, né? Quando nós terminamos de fazer toda essa discussão sobre esse silenciamento e tal, o que nos restava era buscar dos colegas professores uma avaliação da cartilha, né, que nós produzimos. E aí nós repassamos esse material para os professores, repassamos esse material para professores indígenas também. A gente teve o feedback de todos eles, inclusive alguns utilizados com muito sucesso, né? Foi muito boa a utilização em sala de aula, e isso acabou fazendo com que a gente tivesse a conclusão da nossa dissertação, ela foi quase que completamente virtual, porque o nosso produto, o nosso material de apoio ao professor, ele não teve como ser colocado na prática, porque naquele momento eu estava afastado de sala de aula por uma decisão judicial. Mas a nossa dissertação ela está no repositório da UFRN, do Prof. História, por uma história decolonial do Seridó no ensino de história, quem tiver interesse. Tem lá toda uma discussão das mídias digitais, toda uma discussão da importância do letramento digital para que os alunos possam compreender a história como essa narrativa e, acima de tudo, uma compreensão do processo de invasão do nosso território do Seridó a partir de uma pegada decolonial, trazendo à tona as narrativas silenciadas daqueles que foram os derrotados, digamos assim, da história. Então, antes de uma dissertação propriamente dita, a nossa dissertação também não deixa de ser uma ferramenta política dentro de sala de aula.
Muito bom, muito bom. Trabalho muito interessante, muito importante, muito atual, eu acho, a proposta, né, que foi feita muito pensada para o contexto. Teve que passar por adaptações por conta de tudo que você falou, mas muito bom, muito importante. E falando em formação, também queria fazer uma menção aqui. Além da formação em História, da pós-graduação em História, você também é formado em Direito, é bacharel em Direito, certo? Sim, sim. E atua também nessa frente. Sim, atuo nessa frente também, que não deixa de ser também uma frente em que a gente precisa atuar politicamente, né? Então, o curso de Direito, ele veio também como uma consequência na minha vida, né? Essa luta sindical, essa luta no movimento estudantil, essa luta institucional como vereador, em que você precisa trabalhar com projeto de lei, formatar as leis, e aí eu acabei entrando novamente na UFRN, desta vez no curso de Direito. Coincidentemente, o meu trabalho final do curso de Direito não foi um trabalho sobre Direito, foi um trabalho sobre a história do curso de Direito em Caicó, que eles também não tinham. E aí o coordenador, todo mundo aproveitou, já que você é historiador, preciso que você faça o recorte histórico do nosso curso aqui no Seridó. E aí o nosso trabalho final de curso também foi uma monografia que fala, um TCC que fala da história do curso de Direito. E hoje, como advogado, eu atuo muito na área trabalhista, né, de direito do trabalhador, área de família, e a gente tem atuado muito, que aí eu acho que é uma consequência, inclusive, da nossa luta como vereador, na organização, na formalização, por exemplo, de pessoas, a gente recebe algumas pessoas que querem trocar o seu nome, pessoas trans que querem mudar o nome, a gente faz esse trabalho de oficialização, a gente recebe muito a questão de reconhecimento de união homoafetiva, como é que isso é feito. Então, o curso de Direito, eu digo que ele é um plus para aquilo que a gente já vinha fazendo, só que numa outra trincheira em que a gente faz da nossa atuação agora no ramo do direito um elemento a mais de justiça social. Acho que é um elemento a mais de justiça social. Foi uma formação muito difícil para mim, porque foi uma formação em que todo mundo sabe que o curso de Direito ele também tem uma pegada diferente do curso de História, né? Sim. E dentro do contexto da minha formação, eu enfrentei também muito esse conservadorismo e tudo mais. A gente teve que fazer alguns embates dentro da construção acadêmica pela nossa própria vivência, porque eu costumo dizer que o profissional do direito hoje ele é muito legalista, entende muito de lei e, às vezes, pouco de justiça, né? E a gente tem que saber entender que a lei é importante, mas se ela não for um instrumento de justiça social, ela não serve. E aí a gente fez, inclusive, muita discussão no curso com relação a isso. Esse aporte técnico do curso forma profissionais que são juristas excelentes, tecnicamente impecáveis, mas que a gente precisa ir além. Precisa haver uma discussão de justiça, porque todos serão operadores do direito. E se eu não opero a lei para promover justiça, eu sou apenas um reprodutor da legalidade e não efetivamente um interpretador da lei. Então, essa pegada, essa visão que a gente traz também vem muito disso, desse aporte que a gente teve no curso de História. E hoje a gente atua nessa outra trincheira, né, e é uma trincheira também que tem me revelado muitas alegrias, né, da forma como a gente entende, né, algumas decepções, como não poderia deixar de ser, porque às vezes eu costumo dizer que na sala de aula tudo que eu faço é fruto da minha mais alta irresponsabilidade. Mas no direito, tudo que eu faço depende da decisão de outrem, que seria um juiz. E às vezes nem sempre a decisão ela é favorável, né? Mas em sala de aula o que eu faço é fruto da minha responsabilidade, e aí eu faço acontecer, e até agora está dando certo. Então, eu costumo dizer que digamos assim, é a minha praia, né? Eu costumo dizer que você só se realiza como ser humano quando você encontra a sua praia, né? Atuo como advogado também, mas sala de aula é minha praia, aula de história é minha praia, porque é aí onde eu vejo esse processo de transformação desses alunos acontecendo. Muitos que hoje estão aí, dando trabalho a vocês na graduação, né? Que a gente deu aquele aperto lá no ensino médio e fundamental. Perfeito.
Muito bom, muito bom. E eu acho que realmente são áreas afins e cada vez mais importantes, cada vez mais articuladas. A gente vê isso, né, cotidianamente, o quanto se articulam politicamente a história, o direito e o aspecto da justiça que você falou tão bem. Bom, última pergunta, professor, para a gente encerrar nossa conversa aqui. Gostaria de lhe ouvir. Essa pergunta foi feita a todas as pessoas que passaram por esse projeto, desde a primeira entrevista em 2022, abril de 2022, sempre termina com essa pergunta, porque é a proposta também desse projeto mapear um pouco pontos de vista sobre a história nesse século XXI. O próprio nome do projeto, título do projeto é esse, né? Então eu gostaria de lhe ouvir. Para a gente encerrar, eu queria pedir duas coisas: que você falasse um pouquinho para a gente sobre o século XXI, sobre o que é a história. Pode ser da forma como preferir. Pode ser a história propriamente, os acontecimentos. Pode ser a história, saber, disciplina, enfim, conhecimento, como preferir. Ou os dois. Como é que a história tem... O que tem sido feito da história no século XXI? E depois de ouvir um pouquinho sobre a história nesse século XXI, eu gostaria de lhe pedir uma mensagem. Estamos aqui no último programa da série. Uma mensagem sobre os 50 anos do curso de História do SEDES. Vamos lá, né? É um desafio e tanto a última pergunta, né? É difícil. Eu costumo também levar em consideração o seguinte, professor: a gente vive uma situação hoje cada vez mais do presente, né? O mundo tem se tornado um mundo cada vez mais do presente, né? As mudanças, elas são mais rápidas, as transformações, elas são mais impactantes na vida das pessoas, e a história, ela cada vez mais precisa ser exigida nesse contexto, né? Cada vez mais há a necessidade de cada vez mais profissionais de história, porque contar a história do século XIX é uma coisa, contar a história do século XX é uma coisa. História no século XXI, nós já vivemos no século XXI um processo histórico que eu acredito que todo o século XX não viveu. Então, isso exige cada vez mais que os profissionais de história estejam atenados para essas novas realidades. E eu sou, pela própria formação na pós-graduação, eu sou um fã das mídias digitais, eu sou um fã do mundo da internet, e eu acho que a gente precisa adentrar aquilo ali, a gente não pode deixar aquilo ser um retiro apenas de narrativas fascistas, de narrativas sem fundamentação histórica nem nada. Então, a história, para mim, essencialmente, ela é vida, ela é movimento, né? Ela, apesar de ser uma ciência do passado, como a gente costuma dizer, o presente, né, uma fagulha de 1/1000 de segundo, isso é até meio filosófico, que é quase inexistente. Então, nós somos seres essencialmente do passado, né? Nós estamos vivendo no passado. O que nós estamos fazendo agora já está indo para o passado. Então, a história, para mim, ela é esse ato de você poder narrar a vida, né? E narrar a vida não é fácil, né? Porque na sala de aula a gente vai trabalhar com narrativas de vidas de pessoas. O século XXI, ele tem construído um espaço onde as narrativas, elas são muito abundantes, e nós vivemos uma disputa de narrativas. Ser historiador, ser professor de história, ela é uma obrigação do futuro e do presente, para que a gente possa fazer cada vez mais esse resgate do passado. É uma obrigação do presente. Ser historiador é uma obrigação do presente, conhecer a história, porque a gente precisa fazer essa disputa de narrativa lá onde ela está acontecendo, né, que é no mundo virtual. Durante muito tempo, nós, historiadores, ficamos arredios a isso, né? E aí esse espaço foi povoado por pessoas sem nenhum compromisso com a verdade, sem nenhum compromisso com o impacto das suas fake news na vida das pessoas. A história foi muito vítima dessas fake news, e aí nós precisamos resgatar essa perspectiva de que é preciso invadir esses espaços. Século XXI, acima de tudo, é um espaço em que a gente precisa resgatar a vida dentro dessa narrativa histórica, a vida das pessoas dentro dessa narrativa histórica, porque senão a gente perde todo o fundamento da nossa existência. A gente perde todo o fundamento da nossa existência.
vivenciamos uma realidade que me preocupa, porque nesse processo todo a gente teve a redução da carga horária de história, né, tão essencial na educação fundamental e média, a gente teve uma redução, e aí a gente tem um século XXI, como o senhor falou, com muito pulsante aí, e eu tenho uma redução do tempo que eu tenho para poder trabalhar com meus alunos. Então, isso também é uma preocupação, que eu acho que a academia precisa também adentrar nessa luta. As aulas de histórias, elas têm sido reduzidas gradativamente, isso é uma ação política, isso tem um interesse, né? Isso tem um interesse. Então, história é vida, né? História é movimento, história é sensibilidade. História é, antes de mais nada, a capacidade de você entender o ser humano em toda a sua complexidade. Então, para mim, história é isso, né? E aí, como acadêmico, como professor, como historiador, como ser político, eu me movo através desse processo de construção dessas narrativas, né? E aí a gente leva isso para a nossa vida como um todo. Mensagem que eu gostaria de deixar, né, é aquilo que eu já falei aqui. Todos que estão nos assistindo, que pretendem seguir carreira, seja acadêmico, ou seja carreira na educação como professor, eu gosto de dizer isso para os meus alunos, eu gosto de dizer isso para toda pessoa que me pergunta. Transforme aquela pessoa, aquele seu aluno, um ser humano melhor. Sensibilize ele através da história, que só a história, como o senhor disse, professor, pode permitir isso. Não procure ser um repassador de conteúdo, não seja conteudista. Isso é consequência. Se eu não fizer o aluno entender que ditadura militar, por exemplo, foi ruim, e por que foi ruim, jamais eu vou fazer ele compreender a narrativa desse processo. Jamais. Eu vou fazer ele ser apenas um reprodutor de dados, fatos, nomes. Não vai ter sentido para ele. Então, tente tornar o ser humano cada vez melhor. Como historiador, essa é a sua função. Use a história para transformar a pessoa que está na sua frente num ser humano melhor. Eu não estou preocupado que o meu aluno vai sair lá do colégio sem saber o que foi todo o processo que envolveu, por exemplo, a ascensão do fascismo. Mas eu preciso sensibilizá-lo para que ele entenda os sinais que a sociedade dá. E esses sinais podem gerar o fascismo. E aí, quando eu encontro, vez ou outra, um aluno meu fazendo essa conexão, professor, eu vi uma pessoa ali que só faltou o bigodinho de Hitler. Eu não preciso saber, porque ele sabe o que é o nazismo todo. Eu não preciso saber em que ano houve a ascensão de Hitler e queda de Hitler. Eu não preciso que ele saiba disso. Mas eu preciso que ele saiba pegar a história e faça essa conexão, entenda os sinais. Se nós, como profissionais de história, fizermos isso cada vez mais, lá na frente, nós não vamos ter a dor de cabeça que nós estamos tendo hoje. Por quê? Eu repito, alguns colegas não gostam disso, mas eu repito, é culpa nossa. Principalmente do professor de história. Nós estamos vivenciando essa realidade, é culpa nossa. Nós, nos últimos anos, nos preocupamos com o conteudismo e não nos preocupamos com a sensibilização das pessoas dentro do processo histórico para entender aquelas narrativas, entender um sofrimento de uma mulher nativa quando ela é violentada sexualmente, mas entender que os portugueses chegaram aqui em 1500. Fracassamos. Entender que nós vamos ter aí um processo de genocídio no Rio Grande do Norte, por exemplo, que praticamente dizimou em algumas regiões do nosso estado, em algumas localidades, os povos indígenas, mas não entender que nós pisamos no chão manchado de muito sangue, nós fracassamos. Entender que a ditadura militar aconteceu no Brasil foi muito ruim, mas não entender que você pegar uma mulher, prendê-la dentro de uma sala e colocar baratas, ratos dentro da vagina dela, você não se sensibilizar com isso, o aluno fracassou, né? Então, antes do conteúdo, antes dos fatos, datas e nomes, sensibilidade. Melhora o ser humano, que aí aprender história é uma consequência disso. Perfeito. Muito bom. Responsabilidade com o passado e fala muito sobre responsabilidade com o presente, né? Por isso que é tão importante.
Professor Beranilson, foi um prazer imenso. Quero expressar aqui minha admiração pelo seu trabalho, pela sua pessoa. Acho que nós fechamos aqui muito bem essa temporada de comemoração dos 50 anos do curso, com a sua participação. Sou muito grato, agradeço em meu nome, em nome da equipe do projeto, em nome do Departamento de História do SERES. Muito obrigado pela colaboração, pela contribuição. Espero ter outras oportunidades que a gente possa continuar conversando. E deixo a palavra agora para suas despedidas. Eu que agradeço, professor. Para mim é uma grande satisfação poder contribuir com esse curso que tanto contribuiu comigo. Agradeço a todos que, de uma forma ou de outra, vão acompanhar essa nossa conversa. Para mim é um orgulho ser cria do curso de História do SERES Caicó. Para mim é um orgulho ser lembrado, né, como alguém que fez parte desse curso. Estarei sempre à disposição para aquilo que a gente puder contribuir. Para mim é um orgulho ser historiador, professor de História, estar em sala de aula, ver meus alunos entrando no curso de História, isso é muito gratificante para mim. E parabenizar mais uma vez o professor, parabenizar toda a equipe aí do SERES por esses 50 anos, que a gente tenha mais 50, mais 50, mais 50. Eu acredito que nos 200 anos a gente não estará aqui, mas eu espero nos próximos 50 a gente estar aqui também. Né? E que vida longa para o curso de História, é um curso necessário, né? Na realidade nós vivemos, e necessário mais ainda na cidade que nós moramos e na região do Seridó, porque eu sei que o curso de História ele não se limita a uma cartografia de Caicó. O curso de História ele se expande aí pelo Seridó, parte da Paraíba, e literalmente vai fazendo história. Vida longa ao curso, um abraço, professor, e para mim é muito gratificante, né, ter esse reconhecimento da academia. Para mim, eu fico muito feliz de ter sido lembrado e dizer que estamos à disposição para contribuir no que a gente puder com o curso, e sucesso sempre, sucesso sempre. Muito obrigado, outro abraço. Quero, então, me despedir também de quem acompanhou, né, esse projeto com a gente, que chegou até aqui. Estamos gravando essa entrevista no mês de janeiro de 2025, numa noite de chuva. A época de chuvas aqui é sempre uma época feliz, enquanto nós conversávamos aqui, né? Enquanto nós conversávamos aqui, chove muito lá fora, e é sempre uma época feliz. Eu queria também fazer esse registro, porque para quem conhece o sertão um pouquinho mais, sabe da importância e como a chuva tem um significado especial. Então, com essa lembrança, com esse registro, me despeço e espero encontrar, assim que possível, de repente numa temporada futura, mais outros colegas e amigos nesse projeto, tá bom? A gente fica por aqui, muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.